As pessoas sempre pensaram que os humanos são as espécies mais inteligentes do planeta Terra, mas na verdade, eles são o terceiro. A segunda espécie mais inteligente da Terra é o golfinho, que sempre soube que o planeta seria destruído em breve. Eles tentaram contar às pessoas sobre isso, mas suas tentativas de comunicação foram confundidas com truques. No final, todos os golfinhos deixaram a Terra por conta própria, deixando uma mensagem simples: até mais e obrigado por todos os peixes. Enquanto isso, no interior da Inglaterra, Arthur acorda e descobre que sua rotina chata está sendo interrompida por uma equipe de construção fora de sua casa, com a intenção de demolir o prédio. Arthur corre para se deitar no chão entre a casa e a equipe, discutindo com o engenheiro-chefe porque ninguém disse-lhe qualquer coisa sobre isso. A discussão é repentinamente interrompida pelo melhor amigo de Arthur, Ford, que traz um carrinho cheio de cerveja para distrair a tripulação enquanto arrasta Arthur para o pub. Enquanto ele bebe mais do que o normal, Ford começa a agir de forma estranha e diz que é um alienígena de outro planeta. Para provar isso, ele lembra a Arthur que eles se conheceram quando Ford tentou se apresentar a um carro e Arthur o empurrou para fora do caminho bem a tempo. Ford ainda sente que deve a Arthur por salvar sua vida, e agora ele quer salvar seu amigo do fim da Terra. No entanto, Arthur está distraído por uma foto em seu telefone de uma mulher chamada Trícia, o que o deixa triste. Ele a conheceu em uma festa e os dois se deram bem. Mas quando Trícia pediu a Arthur para ir com ela a Madagascar para em busca de aventura, Arthur a recusou porque gostava de sua pacífica vida britânica. Naquele momento, um homem chamativo chamado Zaphod interrompeu e levou Trícia embora, mas Arthur nunca parou de pensar nela. A conversa é interrompida quando Arthur ouve o som de demolição e corre de volta para sua casa, onde ele tristemente descobre que sua casa já se foi. De repente, a área é coberta por uma enorme sombra e a tripulação foge quando uma nave gigante aparece no céu. Ford não está surpreso. Ele apenas entrega uma toalha a Arthur e diz para ele segurar firme enquanto ele levanta o polegar, que um anel de carona brilhante que os leva direto para o navio. Esta nave espacial é comandada por uma espécie alienígena mal-humorada e burocrática conhecida como Vogons. E naquele momento, o Capitão Vogon envia uma mensagem para o mundo inteiro, anunciando que há planos para construir um hiperespaço expressway na galáxia. Então eles terão que destruir a Terra para tirá-la do caminho. O planeta de repente se vê cercado por naves Vogon e todos os humanos entram em pânico antes que a Terra exploda, deixando apenas poeira para trás. Enquanto isso, Arthur descobre que Ford é um jornalista que trabalhava na entrada da Terra para o Guia do Mochileiro das Galáxias, um guia universal com dicas para qualquer planeta que você queira visitar. A existência de alienígenas é chocante, mas Arthur não se importa. Ele só quer ir para casa. Então Ford tem que informá-lo que os Vogons destruíram a Terra. Enquanto a Ford tenta encontrar um buraco na parede para enviar um novo sinal com seu anel, Arthur lê sobre Vogons no guia, aprendendo que são a espécie mais desagradável do universo e que sua poesia é uma forma de tortura. De repente, os Vogons veem os dois homens nas câmeras de segurança e imediatamente enviam um aviso pelo alto-falante, mas Arthur não consegue entender o que eles estão dizendo. Ford insere um peixinho em seu ouvido e explica que é o Babelfish, um pequeno alienígena que traduzirá tudo o que você ouvir para palavras que você pode entender. Um bando de Vogons aparece e captura Arthur e Ford para amarrá-los. O capitão, que passa a ler poesia para eles. Ford se contorce de dor, mas Arthur não entende que o grande problema é que, para ser justo, ele nem consegue entender o poema. Quando o capitão pergunta pela opinião deles, Arthur mente e diz que foi ótimo, oferecendo uma análise completa do emocional impacto. No entanto, o capitão considera isso um insulto e ordena que a dupla seja expulsa. Os Vogons ignoram os apelos de Arthur e Ford e os empurram para fora do navio, então a dupla flutua. Entra em pânico por alguns segundos até que, de repente, as formas ao redor deles começam a mudar até que uma nave espacial aparece. Agora Arthur e Ford encontram-se em forma de sofás dentro desta nave redonda, mas assim que gritam, eles voltam às suas figuras habituais. Em outra parte do navio, Zaphod, que acaba por ser o presidente da galáxia, está assistindo às notícias sobre como ele roubou esta nave, que é conhecido como o Coração de Ouro. Nesse momento, Trícia o interrompe para anunciar o sistema detectou caronas,
que o navio pegou por engano quando usaram a unidade de improbabilidade. Zaphod está preocupado que eles possam estar com a força policial da galáxia e recebe seu arma. Mas Tricia decide ser cautelosa e envia um robô em seu lugar. Este robô acaba por ser Marvin, que vive em constante estado depressivo e só consegue dizer coisas negativas sobre uma situação. Marvin pega Arthur e Ford e os guia pelos corredores do navio, onde eles reparam em todas as portas fala enquanto caminham por eles. Enquanto isso, os Vogons colocam milhares de naves no hiperespaço IR atrás do Coração de Ouro. Quando Malvin leva a dupla ao presidente, o primeiro instinto de Zaphod é tentar atirar neles, mas ele imediatamente reconhece Ford e os dois se abraçam porque são parentes distantes. Arthur fica em choque porque se lembra de Zaphod da festa, mas Zaphod não tem ideia de quem ele é. Então Tricia aparece também, e Arthur fica encantado ao ver ela, mas quando ele tenta contar a ela sobre a Terra, Zaphod chama Arthur de lado e o ameaça guardando o segredo. Arthur fica assustado quando vê que Zaphod tem uma segunda cabeça escondida em seu pescoço. Acontece que você não pode ser presidente com um cérebro inteiro, então Zaphod o esculpiu. Ele também tem um braço extra escondido que ele usa para bater em Arthur e envergonhá-lo na frente de Tricia. De repente, centenas de naves Vogon aparecem do nada, e o Capitão Vogon, junto com a galáxia vice-presidente, pede que o grupo se renda. Zaphod se recusa e faz a nave IR para o hiperespaço, fazendo o Heart of Gold se teletransportar para outro ponto da galáxia. Depois, Arthur se aproxima de Tricia para alcançá-lo e mostra como ele está com ciúmes por ela ter saído com Zaphod. Tricia revela que mudou o nome dela e mostra a Arthur todos os aparelhos legais que o navio tem, como uma máquina que lê sua mente e faz o que você deseja. Ela sempre quis aventura e deixar sua pequena cidade, então ela não lamenta ter escolhido Zaphod em vez de Arthur. Quando ela procura um remédio para Arthur ferida em sua bolsa, 2 ratos saem dela e fogem da cozinha. Então Zaphod mostra ao grupo um vídeo para explicar por que ele roubou o Coração de Ouro. Muitos anos atrás, um supercomputador chamado Deep Thought foi construído para responder à questão final da vida, do universo e de tudo. Demorou 7 milhões de anos para que o Deep Thought encontrasse a resposta, que era 42. Ninguém entendia o que significava, e Deep Thought explicou que só sabia a resposta, então eles tiveram que fazer um computador melhor para obter a pergunta final. Zaphod quer encontrar a questão final para a fama, e para isso ele precisa ir ao planeta Magrateia, que só pode ser alcançado com a improbabilidade do Coração de Ouro conduzir por tentativa e erro. O impulso de improbabilidade teletransporta a nave para um local aleatório no cosmos, e isso às vezes causa estranhos efeitos de mudança de forma nos passageiros que vão longe depois de alguns segundos. Desta vez, quando Zaphod o ativa, a tripulação se transforma em malha estatuetas. Isso distrai Arthur e dá a AOS Ratos a chance de arrancar alguns fios de cabelo de sua cabeça. Depois que eles voltam ao normal, eles descobrem que chegaram a Viltvodle, casa do político de Zaphod rival. Zaphod quer fazer uma visita a ele, então eles desembarcam o navio e encontram o povo Jatravartid, que acreditam que o universo foi espirrado pelo nariz de um ser chamado de Grande Arcleseizuri Verde. O grupo interrompe uma cerimônia orando pela vinda do Grande Lenço Branco, e Zaphod se encontra com seu rival Huma para pedir-lhe as coordenadas para Magrateia. Huma ainda está com raiva que Zaphod ganhou a eleição, mas aceita dar-lhe as coordenadas se Zaphod voltar de Magrateia uma arma lendária. Zaphod aceita, e para garantir que ele volte, Huma pega um dos suas cabeças. O grupo sai com as coordenadas, mas ao sair descobrem os Vogons em torno do edifício. Os Vogons imediatamente abrem fogo, e o grupo corre para se esconder atrás de uma coluna, então Tricia apresenta um plano para escapar. Ela segura uma lata de aerossol contra a cabeça de Zaphod e finge que vai matá-lo para que os Vogons a deixem passar. Infelizmente, os Vogons conseguem agarrá-la e prendê-la na hora antes de abrir fogo contra os caras novamente. Ford e Arthur pegam Zaphod e o arrasta de volta ao navio para escapar. Zaphod tenta fazer o navio IR para Magrateia, mas Arthur o impede e pede para ser levado para Vogsphere, o mundo natal dos Vogons, para salvar Tricia. A IA do navio informa que o sistema de orientação foi desativado, o que os ratos faziam em segredo. Eles não têm escolha a não ser usar um policial de fuga regular,
e voar da maneira tradicional. Momentos depois, o grupo chega ao Vogsphere. Já que Zaphod não está pensando claramente com apenas um cabeça, Ford coloca um boné em sua cabeça, no qual ele deve espremer limões a cada poucas horas, para dar a Zaphod's mente um chute. Então os homens começam a se dirigir para a prisão Vogon, apenas para encontrar mata-moscas na chão que os atingem cada vez que dão um passo. Não importa o que eles tentem, eles não podem detê-los. Assim, o trio corre pelos mata-moscas para chegar ao prédio em dor absoluta. Enquanto isso, Tricia é interrogada pelos Vogons e ela finalmente descobre que a Terra foi destruída. Quando ela se pergunta como isso poderia ter acontecido, ela descobre que Zaphod assinou a papelada sem nem ler isso, porque ele pensou que estava assinando um autógrafo. Como punição pelo sequestro do presidente, decidiu que Tricia alimentaria a besta voraz Bug Blatter de Traal. Na recepção, os Vogons submetem o trio a muitas bobagens burocráticas e constantemente pedem mais papelada. Quando eles finalmente terminaram, o Vogon percebe que eles estão tentando resgatar Tricia e explica que ela não está elegível porque sequestrar o presidente é muito sério. Arthur e Ford fazem Zaphod contar. Eles foi tudo um mal-entendido. E agora eles têm que preencher a papelada novamente usando formas presidenciais. Depois de muitas assinaturas e marcações de caixa, o pedido é finalmente aceito e eles salvam Tricia pouco antes de ela alimentar a fera. No entanto, Tricia não está feliz em vê-los e dá um tapa em Zaphod por destruir a Terra. Ela também está com raiva de Arthur por mentir para ela. O grupo leva a cápsula de volta ao Coração de Ouro e enquanto Tricia toma banho, Arthur se aproxima dela pedir desculpas e apontar que se ele tivesse dito sim a Madagascar, eles teriam explodido com a Terra. Então Zaphod usa as coordenadas para fazer o drive de improbabilidade, levá-los para Magratea, que os coloca em um monte de formas engraçadas novamente. Quando eles se aproximam do planeta, eles recebem uma mensagem pré-gravada dizendo que o planeta foi temporariamente fechado. Zaphod o ignora e tenta pousar o navio de qualquer maneira, causando outra mensagem para informá-los. 2 mísseis foram enviados para destruir seu navio. A IA entrega os controles manuais de Zaphod para evitar o 9 mísseis, o que faz toda a nave tremer loucamente. Usar a unidade de improbabilidade assim é perigoso, mas Arthur decide apertar o botão mesmo assim. Após um breve momento de turbulência, eles descobrem que eles estão no mesmo lugar, e o impulso afetou os mísseis. Um se tornou uma tigela de petúnias, e a outra transformada em baleia que passa por uma crise existencial antes de cair o planeta. Agora o grupo pode pousar e explorar Magratea com segurança, e eles encontram um monte de diferentes portais. Segue-se uma discussão sobre qual deles deveriam escolher, e Arthur ainda está com muito medo dos perigos do desconhecido. Tricia ignora os caras e pula em um portal aleatório, então Ford e Zaphod a seguem rapidamente. Arthur continua hesitando, e quando ele finalmente faz em sua mente, o portal já está fechado. Arthur senta com Marvin sem saber o que fazer e fica encontrado por um homem conhecido como Slartibart Fest, que diz a Arthur que seus amigos estão seguros antes de levá-lo para outro portal, deixando Marvin para trás. Eles aparecem em uma sala cheia de miniaturas mundos como Slartibart Fest explica que seu trabalho consiste em projetar e criar planetas, e foi sua empresa que criou a Terra, mas a demolição foi uma confusão acidental. Então, Slartibart Fest leva Arthur à fábrica de planetas e revela que estão terminando uma cópia da Terra que tinham em o backup do sistema. Enquanto isso, Zaphod, Tricia e Ford finalmente alcançam o pensamento profundo, apenas para encontrar o computador assistindo TV. Eles perguntam sobre a pergunta final, mas Deep Thought tem más notícias. O computador que tinha a pergunta estava na Terra, o que significa que foi destruído. O trio está desapontado, mas também se lembra da outra metade da missão e sai em busca da arma, encontrando-a dentro o computador. Esta é a arma Point of View, que faz uma pessoa ver momentaneamente as coisas de a perspectiva do atirador. Foi criado por donas de casa, que queriam que seus maridos ouvissem para eles. Portanto, as mulheres são imunes. Tricia imediatamente atira em Zaphod para fazê-lo entender por que ela está com raiva. Mas ouvi-lo falar sobre seus próprios pensamentos faz Tricia perceber que ela está chateada, porque ela descobriu que a vida não tem sentido e que ela está pulando de cara em cara preencher o vazio em seu coração.
mas ela ignorou o único cara que poderia realmente entendê-la. De repente, uma porta se abre atrás deles e eles veem um casal de ratos, antes que uma luz os segue. De volta ao ele, ouve a história da Terra sendo uma comissão paga por ratos, que são as espécies mais inteligentes no planeta. Todo esse tempo, os ratos faziam experiências em humanos, enquanto os deixavam acreditar, eram eles que faziam experiências com os ratos. Então, Slartibartfast leva Arthur para uma réplica de sua casa, e Arthur alegremente corre para dentro, apenas para encontrar Ford, Tricia e Zaphod, no mesa de café da manhã. Há também 2 ratos falantes que dizem ter observado os humanos para encontrar a questão final da vida, e que eles precisarão do cérebro real de Arthur para terminar o experimento. De repente, Arthur é contido em sua cadeira, e 2 pequenas serras aparecem para iniciar o procedimento, enquanto seus amigos adormecem por causa de algo que os ratos colocam na comida. Tentando distrair os ratos, Arthur começa a fazer perguntas filosóficas, mas logo ele está inconscientemente falando sobre seus próprios sentimentos e o quanto ele se divertiu na semana passada em comparação com todo o seu passado vida. Ele também fala sobre Tricia, mas como os ratos não ligam para o amor, eles seguem em frente às serras. Nesse momento, Arthur consegue quebrar as amarras e esmaga os ratos com uma tigela, descobrindo que sua identidade real são os 2 alienígenas que criaram o pensamento profundo. Então todos acordam quando a casa começa a tremer, porque centenas de Vogons pousaram do lado de fora com o vice-presidente e Marvin, prontos para resgatar Zaphod de seus supostos sequestradores. O grupo rapidamente foge para se esconder atrás de um trailer, deixando cair a arma acidentalmente. Quando Marvin tenta se juntar a eles, ele leva um tiro na nuca e cai, aparentemente morto. Enquanto o grupo se esconde dentro do RV, os Vogons abrem fogo novamente e fazem o RV cair no chão. Quando tudo parece esperança está perdido, de repente Marvin ativa novamente e usa a arma nos Vogons, o que os torna instantaneamente todos deprimidos e caídos no chão sem energia para fazer seus trabalhos. Depois, Slartibartfast aparece para anunciar que a nova Terra está finalmente pronta. Então ele se pergunta se Arthur acha que há qualquer coisa faltando. Arthur diz que só vai faltar ele. Então pede para Tricia entrar ele na próxima aventura, e o casal parte junto no Coração de Ouro para visitar o restaurante no fim do universo. Enquanto Arthur e Tricia se beijam, a nova Terra é colocada de volta no lugar e o círculo da vida começa mais uma vez. As palavras finais de Arthur antes da partida do navio são que ele não vai a lugar nenhum sem sua toalha. E essas palavras acidentalmente viajam por um buraco de minhoca que atinge uma espécie exótica, cuja linguagem entende a sentença como um insulto. Furioso, os alienígenas viajam para a Terra para invadir, mas eles são tão pequenos que seus minúsculos naves espaciais são engolidas por um cachorro, provando mais uma vez que tudo é uma questão de perspectiva.